Olá, amigos, tudo bem? No estudo de hoje, eu vou apresentar para vocês uma breve análise em algumas citações da irmã White que costuma ser utilizada por aqueles que acreditam no cumprimento futuro das 7 trombetas como uma base para a interpretação deles. Eu já vou dizer que eu acreditava antes que as trombetas tivessem um cumprimento no futuro também. E depois de rever os meus estudos no texto bíblico das trombetas, assim como nos testemunhos da irmã White, eu percebi o meu equívoco. Então eu vou me expor aqui, né, esmurrando o meu ego, o meu orgulho, é, para que, quem sabe assim, alguém também que tem alguma dúvida nesse assunto possa ser iluminado, assim como eu fui e entendo pelo Espírito Santo, que o bom Espírito possa nos iluminar nesse estudo. Eu já vou antecipar aqui que essas citações da irmã White, que parece aplicar as trombetas para o futuro, ali ela está fazendo simplesmente uma aplicação espiritual, um empréstimo literário do texto das trombetas, para descrever um outro evento que não é as trombetas, um outro evento futuro, mas ela menciona textos do contexto da trombeta apenas espiritualmente. Né? E eu vou discorrer isso mais detalhadamente no decorrer do vídeo. Esse tipo de aplicação do texto é comum e recorrente na Bíblia mesmo. Há esse padrão na Bíblia, na descrição dos textos proféticos. A gente vai perceber uma construção literária onde existe uma repetição de figuras de eventos passados na Bíblia. Então existe esse padrão bíblico. E eu vou dar uns 2 ou 3 exemplos aqui. Por exemplo, em Oséias, capítulo 11, versículo 1, lá diz assim: quando Israel era menino, eu o amei, né? Do Egito chamei o meu filho. O contexto e a aplicação original de Oséias, capítulo 11 ali, é para a nação rebelde de Israel. Então, a ocasião do profeta Oséias, a nação encontrava-se rebelde e Deus, em Oséias capítulo 11, vai expressar o seu pesar, né, do momento de rebelião da nação, mesmo Deus a amando tanto. E aí ele se reporta à época da libertação do povo hebreu das garras do faraó, né? A libertação do povo hebreu do Egito. Do Egito chamei o meu filho. Então, essa é a interpretação original de Oséias capítulo 11. Agora, olha que curioso. Em Mateus, nos evangelhos, o autor vai aplicar esse evento histórico de Israel na vida de Cristo. Quando Jesus era criança e esteve no Egito, ao retornar dali, o Evangelho de São Mateus aplica o texto de Oséias 11. Do Egito chamei o meu filho. Perceba que se você fizer a exegese de Oséias 11, você nunca vai entender que ali está falando de Jesus, mas sim da história de Israel passada. Mas agora o autor do Evangelho, profeta inspirado por Deus, fez um empréstimo daquele texto de Oséias 11 e aplicou no momento da vida de Jesus. Por que o profeta fez isso? Por dois motivos. Primeiro, por causa de alguma semelhança que havia nos eventos. Jesus foi para o Egito e retornou, repetindo uma semelhança com o evento histórico do povo hebreu. Cativeiro no Egito e retornou. Mas percebe que a semelhança é parcial, não é a semelhança exata. Então o autor inspirado, ele cita o texto de Oséias ali
na experiência de Cristo? Pela semelhança, e o outro motivo é porque essa é uma das características dos profetas verdadeiros. Os profetas verdadeiros, eles se entrincheiram na Bíblia inteira. Então faz parte da validação do ministério do profeta verdadeiro ele repetir o que já está na Bíblia, no seu ministério. Então você tem a Bíblia validando a Bíblia. Então esses elementos acontecidos ou profetizados no passado repetem em profecias futuras, mesmo não tratando do mesmo assunto, né? É apenas por semelhança parcial de eventos e por causa dessa característica de validação do testemunho profético. O que era de esperar no ministério da irmã White, uma vez que o mesmo Espírito que inspirou as Sagradas Escrituras a inspirou também, assim acreditamos. Então, ela também utiliza desse recurso, que é uma aplicação além da original de algumas passagens e citações bíblicas. E essa aplicação agora tem uma natureza espiritual e não exegética. Posso dar mais alguns exemplos bíblicos de aplicação assim? Por exemplo, o rei do Oriente, na profecia, era primariamente Tiro, que viria para a libertação de Israel, rei do Oriente. Mas essa figura, ela passou a ser utilizada por profetas posteriores, aplicando a volta de Jesus. Em Daniel capítulo 11 e em Apocalipse capítulo 16 nós vamos encontrar isso. A figura do rei de Oriente. A Babilônia, você vai ver a figura das profecias da Babilônia antiga sendo repetida nas profecias posteriores para a Babilônia moderna. Chega a repetir algumas palavras, ipsis literis. Por exemplo, Apocalipse capítulo 18, 4, quando diz caiu, caiu Babilônia, essa profecia falando da queda da Babilônia futura, ela repete a expressão caiu, caiu Babilônia, que era uma profecia da queda da Babilônia passada, em Isaías capítulo 21, verso 9. Então, se você visse o texto de Isaías 21, 9, você não iria dizer, aqui está falando da Babilônia futura. Né? O profeta ali estava profetizando a queda da Babilônia histórica, passada. Mas o Apocalipse pega emprestado as mesmas palavras, caiu, caiu Babilônia. Em Jeremias também há textos falando da queda da Babilônia passada, Jeremias 51, e é interessante que Apocalipse 18 repete muitas vezes a mesma expressão. Por exemplo, em um só dia veio a sua destruição, a sua ruína, o lamento das pessoas sobre Babilônia, a grande pedra, né, também lançada ao mar. Tudo isso são figuras que já tinham sido utilizadas na profecia da antiga Babilônia. E agora o profeta do Apocalipse utiliza o mesmo elemento e a mesma figura numa outra aplicação, numa outra profecia para um outro evento. Você já começa a perceber aonde eu quero chegar, né, com essa explanação bíblica aqui. É que a profetisa do Senhor, a irmã White, faz a mesma coisa. Algumas vezes ela pega trechos que estão descrevendo eventos passados e utiliza num outro contexto para eventos futuros, né? Assim como a gente viu aqui que a Bíblia fez. E a isso a gente chama de aplicação espiritual do texto, né? E não aplicação exegética. E é isso que se dá com relação às trombetas, né? A gente vai ver uma ou outra citação da irmã White deslocando do contexto original trechos do contexto das trombetas para o futuro. Mas ela faz isso por empréstimo literário, né? Por semelhança em parte dos eventos, né? Mas não que seja a mesma profecia.
Muito bem, então vamos já direto ao texto. Vamos pegar aqui Manuscrito 59 de 1895. Essa citação aqui, ela se encontra também em Maranata, Meditação Matinal, página 244, mas a fonte é Manuscrito 59 de 1895. E a citação diz o seguinte: Apocalipse 6 e 7 são muito significativos. Terríveis são os juízos de Deus ali revelados. Agora aqui a irmã White vai fazer menção aos 7 anjos. Olha, os 7 anjos estavam diante de Deus para receberem a sua incumbência. Agora ela cita Apocalipse 8, né, que realmente ali é o prelúdio das trombetas. A eles foram dadas 7 trombetas. O Senhor estava saindo para punir os habitantes da terra. E aí o texto continua. Mas a parte em análise aqui é que a irmã White parece colocar as trombetas no futuro, né? 7 anjos estão aguardando o desfecho dos capítulos 6 e 7 do Apocalipse. Capítulo 7 vai falar do selamento do povo de Deus. Então, depois que o povo de Deus é selado, esses 7 anjos entram em ação. Né? E aí é onde muitos falam, tá vendo que as 7 trombetas é no futuro, só depois que o povo de Deus for selado, né? Forem selados, né? Muito bem. Mas acontece que o contexto do manuscrito da irmã White não está falando das trombetas. Quando você analisa o contexto, ela está falando das 7 pragas. Ah, mas então por que ela fala que foram-lhes dadas 7 trombetas? Ela cita um trechinho do texto do Apocalipse das trombetas. Aqui é o que a gente vinha defendendo aqui sobre a aplicação espiritual e não a aplicação exegética de um texto. Sabemos que pela Bíblia, trombetas, entre outras coisas, passam a ideia de juízos, juízos de Deus. Em Jeremias capítulo 4, quando Deus entra em juízo contra a nação de Israel, ali é mencionada as trombetas, o toque das trombetas. Aqui a irmã White está utilizando trombetas nesse sentido de juízos. E os 7 anjos aí, na verdade, não são os das trombetas, são os das taças. Só que as taças são juízos de Deus. Por que a gente sabe? Por causa do contexto do manuscrito. No manuscrito, você pode ler com mais atenção em casa, o tempo todo ela fala das 7 pragas. Então o contexto ali é as 7 pragas. Inclusive quando ela escreveu esse manuscrito, ela teve uma experiência interessante, onde ela retornava para uma casa, lá na região da Áustria, e aí então, de repente o tempo fechou e teve uma grande tempestade, caía granizos, né? Caiu granizo, o potro assustou, eles precisaram descer da carroça, chapéu da irmã White voou e da irmã Belden, né? Belden, a irmã Sarah Belden, né? E as almofadas da carroça voou e foi um momento de terror ali, de tormento, aquela tempestade que escureceu tudo e um vento muito forte sobre eles. Agora, o que é curioso é que a irmã White começa a descrever as pragas e fala que aquela tempestade lembrou o que iria acontecer quando as 7 pragas fossem derramadas. Inclusive a chuva de granizo, né? E aí ela vai até discorrer mais falando das pedras enormes que cairão no derramamento das pragas. Então é dentro desse contexto que aí ela vai falar que os 7 anjos estavam aguardando os desfechos do capítulo 6 e 7 de Apocalipse, o selamento. E aí depois disso os ventos seriam soltos e esses anjos derramariam as 7 pragas. A menção a trombetas foi utilizado no texto, a única vez que aparece trombetas no texto, justamente ligada aos anjos das pragas. Então essa menção é simplesmente porque trombetas significam juízos. E ela está fazendo aqui um empréstimo literário.
Ela não está fazendo a interpretação original do texto das trombetas, mas ela está indo além do original para a aplicação espiritual. Muito bem. Nesse mesmo manuscrito tem uma outra citação curiosa, manuscrito 59 de 1895. A irmã White também, ela cita Apocalipse 8, 3 e 4, que é o prelúdio das trombetas, no contexto do tempo do fim. Inclusive, ela cita no contexto de que mesmo no período das pragas haverá misericórdia. Calma lá, porque todo mundo sabe que as pragas são juízos sem misericórdia, mas sem misericórdia sobre os ímpios. Quando você lê o texto da irmã White, ela está destacando os salvos. Então, os salvos de Deus, o povo de Deus, estará protegido pela graça e pela misericórdia de Deus. Nesse contexto, para apresentar que os salvos durante o derramamento das pragas estarão protegidos pela misericórdia, ela cita o prelúdio das trombetas, que vai mostrar a presença do incenso, né, do serviço no altar do incenso, lá no prelúdio das trombetas, Apocalipse 8, versos 1 ao 4, e também das orações dos santos, né, e o sangue, né. Então, elementos que lembram a graça e a misericórdia de Deus. Mas o tempo todo, ao explanar, a irmã White está falando do contexto das pragas. E ela diz também que a graça de Deus estará selada, o povo de Deus estará selado pela graça de Deus, né, com o selamento do Apocalipse capítulo 7. É por isso que ela diz que nesse período haverá misericórdia para os que estão selados. Aí nesse contexto ela faz a citação secundária aqui de Apocalipse capítulo 8. Então, outra vez reforço, o contexto lá do manuscrito é das pragas e não das trombetas. Dentro desse contexto, ela faz uma citação espiritual do texto das trombetas, Apocalipse capítulo 8, 3 e 4, que ela cita junto com Apocalipse capítulo 7. O outro texto muito conhecido que eu queria discorrer com vocês aqui se encontra no Mensagens Escolhidas, volume 3, página 426. Essa citação encontra em outros manuscritos também, mas eu vou pegar como base essa de Mensagens Escolhidas. Soará uma trombeta após a outra, e uma praga após a outra será derramada sobre todos os habitantes da terra. E o texto continua, vocês conhecem a citação. Ela se encontra no livro Eventos Finais, 238, Maranata Meditação Matinal 255, Mensagens Escolhidas, volume 3, 426, e numa carta carta 109 de 1890, né, que é a fonte original das citações dos livros da irmã White. Muito bem. Então, o que nós percebemos nessa citação, soará uma trombeta após a outra. Uma praga após a outra será derramada sobre os habitantes da terra. Eu, analisando o texto em inglês, achei uma coisa curiosa. Aqui no texto de Mensagens Escolhidas, não sei se vocês vão conseguir visualizar aí. Bem depois de... Aqui tem trombeta após trombeta, né? Está para ser soada. Tem um ponto e vírgula aqui, ó. Tem um ponto e vírgula depois da palavra soada aqui em inglês. E aí depois do ponto e vírgula aí vem aqui, ó, frasco, né, que é taça, a melhor tradução. Taça após taça será lançada, né, uma após a outra sobre os habitantes da terra. Esse ponto e vírgula aí, na língua inglesa, indica uma conjunção, substitui uma conjunção. E quer dizer que a segunda oração está ligada à primeira. Então, trombetas tem uma ligação com taça nesse texto. Então, onde está falando das taças aí, é uma oração subordinada, está ligada às trombetas. Então, a segunda oração
ela ou é uma explicação ou uma consequência da primeira oração, né? Na verdade aí. Então, o que que isso quer dizer? Que tudo indica por esses marcadores aí no texto que, na verdade aí, a irmã White está chamando de trombeta as taças, né? As trombetas tocam e, em consequência desses toques, caem as pragas, as 7 últimas taças. Então, essa é a ideia original do texto. Então, outra vez nós estamos vendo aí que ela pegou emprestado a figura das trombetas do texto bíblico, mas para aplicar numa outra profecia, na profecia das taças, né? Do derramamento final da ira de Deus. Por que isso? Porque trombeta tem um sentido genérico de juízos. Então, toda vez que Deus entra em juízo, é uma trombeta. Então, esse é o contexto. E, inclusive, quando você lê lá em Mensagem Escolhida o escopo completo do texto, ela está falando do Armagedon e de eventos que estão acontecendo lá no finalzinho dos dias, realmente relacionados ao período do derramamento das 7 taças. Então, esse é o contexto. Vamos tentar ver aqui mais uma citação. Espero que o tempo dê aí. Qualquer coisa a gente faz o vídeo 2. Essa eu vou só mencionar os elementos do texto. É Primeiros Escritos 2:7-9. E aí você pode aprofundar mais a sua leitura, né? Lendo aí essa citação. Então, os elementos que se encontram lá em Primeiros Escritos 2:7-9 é o seguinte. Ocorre o fechamento da porta da graça. E aí a irmã White vê que Cristo deixa o santuário. E quando Cristo sai do santuário, ele lança o incensário. E quando ele lança o incensário, ele levanta as mãos e diz, está feito. Então muitas pessoas pegam esse texto e falam, tá vendo? Cristo vai lançar o incensário no fechamento da porta da graça. E é só aqui que as trombetas podem tocar, tá vendo? Porque realmente no prelúdio das trombetas tem essa expressão lá, né, do lançado incensário, Apocalipse 8, verso 5. Mas aqui eu vou levantar uma outra questão. Percebe que no texto também a irmã White citou Apocalipse 16:17, que diz que Cristo fala, está feito. Sabemos que a expressão está feito tem uma ligação com o derramamento das pragas, e não com o toque das trombetas. E agora? Qual é sua escolha? Quando Cristo deixa o santuário, é o derramamento das pragas ou é o toque das trombetas? Então, se você pegar o texto literal, você vai ter uma dificuldade aqui. Porque do mesmo jeito que a irmã White pega emprestado um texto das trombetas, na linha da frente ela pegou emprestado um texto das pragas. Está feito, Apocalipse 16:17. Inclusive o texto, a irmã White ela pega emprestado vários textos de profecias que já cumpriram no passado. Por exemplo, o anjo com tinteiro, um pouquinho antes, né, ela dá aqui um pouco mais acima ela fala, né, que viu um anjo com tinteiro retornar para o céu. Aí depois Cristo, né, encerra o serviço da graça e lança o incensário. Esse texto original, ele está falando da queda da velha Jerusalém. A profecia de Ezequiel, do anjo com tinteiro, estava falando da destruição da Jerusalém passada. Então essa é a aplicação original do texto. Aqui ela está sendo reutilizada numa outra profecia para o futuro. A mesma coisa vai acontecer aqui com o lançado incensário. A irmã White só está reutilizando um texto que tem um cumprimento original e um evento passado, mas ela reutiliza por uma aplicação, por analogia, para um evento do futuro. E o está feito também é uma utilização do texto que a irmã White faz, ocorre na 7ª trombeta, né? Apocalipse 16:17, está feito para o evento futuro. Por que isso? Porque existe semelhanças parciais nos eventos. Então, quando existe semelhanças parciais nos eventos, o profeta utiliza textos de eventos passados, mas não quer dizer que se trata da mesma profecia.
E é muito importante reconhecer que é semelhança parcial e não exata, né? Senão seria a repetição da mesma profecia, mas você tem uma semelhança parcial. Esse é o contexto. E quando você vê lá Primeiros Escritos 279, a irmã White está fazendo a descrição dos eventos que sucedem após o encerramento da graça, e em nenhum momento ela está descrevendo ali a interpretação das trombetas. Ela não cita as trombetas, não começa a descrever uma a uma das trombetas. Então, assim, em linhas gerais, essa é a reflexão. Devemos perceber que é comum da Bíblia e dos testemunhos da irmã White a citação bíblica de, de maneira espiritual, por analogia. No caso das trombetas, é fácil percebermos, né, a citação das trombetas por analogia para eventos futuros por causa de algumas semelhanças em trechos do texto. Por exemplo, trombeta indica juízos. As pragas também são juízos. Então você pode fazer uma menção por analogia por isso, mas não quer dizer que são as mesmas profecias. E outra coisa interessante é que em Apocalipse 7, quando fala do selamento do povo de Deus, realmente os anjos ali seguram os ventos, né? Apocalipse capítulo 7 vai falar isso, para não destruir as árvores, a terra e o mar, não atingir as árvores, a terra e o mar. Os anjos seguram os ventos, né? Sabemos que isso aí é um evento futuro. Quando os anjos soltarem os ventos, as árvores, a terra, o mar serão atingidas. Agora é curioso porque as trombetas, o texto das trombetas também descrevem esses elementos sendo atingidos. A primeira trombeta, por exemplo, atingiu as árvores e a terra. A segunda trombeta atingiu o mar. Então você vê os elementos que os anjos estavam segurando os ventos para não atingir são mencionados nas trombetas. Então, aí é onde existe uma semelhança de eventos e que faz com que muitos pensem que as trombetas têm um cumprimento no futuro. Então você tem elementos semelhantes. No futuro também, nós teremos o mar, as árvores e a terra sendo atingidos. No passado, isso aconteceu com as trombetas, então são eventos parcialmente semelhantes. Entendeu por que aí a irmã White ela pega trechos, né, que aplicam no evento passado ao descrever o evento futuro, né, por causa da semelhança parcial de eventos. E por que eu sei que as trombetas elas não são originalmente aplicadas no futuro? O principal motivo é por causa do cenário das trombetas, que Apocalipse capítulo 8, quando abre o texto das trombetas, ele mostra claramente ali que a cena que se passa é o lugar santo do santuário. Você vê o altar de incenso, então você vê os elementos do santuário, do lugar santo ali, sendo mencionados no prelúdio, né, na introdução das trombetas. O Apocalipse ele se desenvolve a partir de cenas do santuário. No capítulo 1 você vê 1:4 você vê menção ao lugar santo do santuário. E aqui no capítulo 8 também é uma menção ao lugar santo. Agora, no final do texto das trombetas, em Apocalipse 11, 18, 19, vai haver uma menção ao lugar santíssimo. Abriu-se então o santuário do tabernáculo, né, e foi vista a arca da aliança. Aí é a menção ao lugar santíssimo. Então, agora sim entra em cena eventos no período do lugar santíssimo. O tempo aqui não permite, mas a gente bem sabe que quando Cristo morreu na cruz, o santuário terrestre perdeu vigência, mas ao retornar para o céu, Cristo inaugurou o santuário celestial e o ministério no lugar santo. As trombetas acontecem no curso da história que representa esse período, desde a inauguração do santuário celestial até quando vai abrir o lugar santíssimo, né? Então esse é o período de origem das trombetas. Até porque
A principal figura das trombetas no Antigo Testamento era a festa das trombetas. Trombetas é um assunto muito rico na Torá, no Antigo Testamento. Não dá para discorrer tudo aqui, mas vamos focar aqui em um dos sentidos, a festa das trombetas. Então, esse dia era muito especial. Tinha trombeta todo dia em Israel, mas o dia que era um feriado das trombetas era o primeiro dia do 7º mês. Em Israel tinha 7 festas especiais no ciclo do santuário. Primeira era Páscoa, segunda Asmos, pães asmos, terceira primícias, quarta Pentecostes, e aliás, tudo isso aqui cumpriu na história passada. Páscoa foi a morte de Cristo, pães asmos, né, o corpo de Cristo na sepultura ali, primícia, a ressurreição de Cristo no domingo ali, inclusive as datas batem, viu? No domingo era primícia, quando Cristo ressuscitou. E Pentecostes, né, quando o Espírito Santo veio sobre os discípulos na igreja, também cumpriu a festa de Pentecostes, né, no passado. A próxima festa aí é as trombetas. Se você pegar lá Levítico 23, depois vem as trombetas. Aí depois dia da expiação e depois cabanas. Então as trombetas, até na estrutura que se encontra na Torá, ela tem que ser antes do dia da expiação e da festa de cabanas. E nós sabemos que o dia da expiação iniciou em 1844, quando abriu-se o lugar santíssimo do santuário. Então as trombetas ela têm uma origem anterior. Era antes do dia da expiação que tinha a festa das trombetas. Então ela percorre o período do ministério de Cristo no lugar santo. E aí as trombetas anunciavam tanto o dia da expiação como o retorno de Jesus, como a festa das cabanas. Então as trombetas na história, elas são anúncios do juízo pré-advento e da volta de Jesus. Do juízo pré-volta de Jesus e da volta de Jesus. Então, é por isso que não se pode jogar as trombetas para o futuro. Esse é o contexto. Poderíamos aprofundar mais, né? Mas o tempo realmente não vai permitir. Por exemplo, por que a primeira trombeta tem a ver com a destruição de Jerusalém em 70, né? Lembra que Jesus falou da figueira que não produzia fruto, que era Jerusalém? A figueira que não produzia fruto, a primeira trombeta ela atinge as árvores, é um símbolo, né, de Jerusalém. E fala que foi fogo misturado com sangue. Lembra que o povo que crucificou Jesus falou: caia sobre nós o sangue dele, desse inocente? Então, na destruição de Jerusalém, você tem fogo e sangue, guerra e sangue. Né? Então, de forma muito impiedosa, os romanos colocaram fogo no templo, né, e destruiu Jerusalém. Ali houve um juízo de Deus sobre os primeiros inimigos de Cristo e a igreja, que foi os judeus, nação rebelde. Então ali cumpre a primeira trombeta. A segunda vai falar de uma grande montanha, né, que na profecia montanha é reino, né, que é atirada ao mar. O mar é muita gente, é o tumulto das nações. E aí vai falar da queda do Império Romano, e a gente sabe que realmente o Império Romano ele foi minado, né, pelas nações bárbaras, né, pelas tribos bárbaras, cumprindo exatamente a segunda trombeta. E por aí vai. Um outro dia a gente faz um estudo discorrendo das trombetas, mas no estudo de hoje eu só queria focar que algumas citações da irmã White que parecem interpretar as trombetas para o futuro, na verdade não estão fazendo ali interpretação original do texto. É apenas um empréstimo do texto para uma aplicação secundária, né? Então, não se trata da mesma profecia. Haverá eventos futuros que se assemelham a trechos da descrição das trombetas, mas são outros eventos, outra profecia. Nós vamos ter no futuro, quando os anjos soltarem os ventos, nós vamos ter fogo, guerra, né? Floresta queimando, nós vamos ter inundação, nós vamos ter sangue. Então, essas coisas assemelham muito a descrição textual das trombetas, mas não trata da mesma profecia. Inclusive, não tem a obrigação de cumprir sucessivamente, porque as trombetas eram uma após a outra sucessivamente.
Agora, no futuro, a gente vai ter guerra, por exemplo, e a gente vai ter queimadas, por exemplo. Né? Mas não tem uma ordem, a gente não tem uma ordem. Porque se alguém ficar preso nas trombetas, pode achar assim, ah não, mas primeiro vai ter a queimada, né? Que é a primeira trombeta lá, depois a guerra, né, tal trombeta.